qual temos a oportunidade de vermos Deus agir neste lugar. Quero agradecer desde já o carinho a qual temos recebido ao nosso pastor pela confiança e assumirmos a tribuna nessa tarde, em alguns minutos, ao diretor-geral. Amém. Ao diretor-geral, Diácono Góes, irmã Aline, pelo brilhante trabalho seguido aqui este ano. Fico feliz em poder ser escolhido no meio de tantos coordenadores que Deus tem usado e levantado nessa cidade para fazer a diferença. Louvo a Deus, porque dentre deles o Senhor nos concedeu essa tarde. Mas bem rapidinho, Evangelho segundo escreveu o evangelista São Mateus, capítulo 14, versículo de número 17. Lembro-me, Deus me fez lembrar desse texto. Ano passado nós lemos na última consagração festiva do campo, e Deus me fez lembrar e trazer à memória. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 14, versículos 16 e 17, escrito está: Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dá-lhe vós mesmo de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. E ele, respondendo a eles, disse: traze-mos a mim. Queridos, diante do texto que nós lemos, tem de fato que é um texto bastante conhecido através das mensagens já pregadas em nossos púlpitos, e tendo em vista que é um dos milagres importantes dentro de uma das mensagens de Cristo para aquela multidão. É bem verdade saber que Jesus vinha de outra sermão acerca da notícia que teve do seu primo legítimo, João Batista, quando mesmo foi noticiado que ele tinha sido morto no cárcere porque pregava a palavra de Deus. Diante disso, ele atravessa para outra margem, a multidão já o esperava e o aguardava. Diante se inicia outro sermão para a multidão que o esperava. Sem perceberem, os discípulos entendem que o dia já estava finalizando, de tal forma que deram conta que a multidão era tão grande e expressiva, que tinha cerca de 5.000 homens, fora crianças e mulheres, que estavam parados e ouvindo as mensagens que saíam da boca de Jesus. Diante disso, se preocupados, olham para Cristo e dizem: Senhor, percebes que o dia já se foi, a noite está chegando. É melhor que despedimos a multidão para que possam retornar e assim se alimentar. Cristo olha para eles e, claro, dentro das entrelinhas nós entendemos que os discípulos, antes de ir até Cristo, observe que o texto nos dá a entender que eles já circularam entre a multidão para ver se alguém tinha alguma coisa. E observe que quando Jesus olha para ele e diz: não, o que é que tendes a ir? Eles mesmos vão responder automaticamente dizendo: Senhor, nós só temos aqui um menino, e esse menino tem 5 pães e 2 peixinhos. Em outras palavras, eles estavam expondo a Cristo e dizendo: Senhor, é impossível que uma multidão tão numerosa como essa, apenas com um pequeno cesto deste garoto que veio de casa para poder se alimentar, porque diferente dos demais, nós entendemos que Jesus sempre tinha horário até para iniciar os seus cultos e as suas mensagens, mas Jesus não tinha hora para terminar, porque todos aqueles que paravam para ouvir a Cristo, o intuito de ficar impactados pela mensagem dele era tão grande, que não davam conta do horário, do momento do culto, se estava tarde, se estava cedo. E aquele menino se preparou para ir para a mensagem. E quando eles observaram que agora Jesus não estava disposto a despedir, Jesus olhou para ele e disse: olha, pede agora que todos se sentem e traga para mim os pães e os peixes. É interessante dentro desse texto, e claro, numa breve saudação, o Senhor nos toca nessa tarde para dizer
que naquele momento, naquele dia, diante dos 12 discípulos, do próprio Cristo que estava pregando, o milagre foi feito por Jesus, sem sombra de dúvida. Ele pega um pequeno cesto, levanta, dá graças, e através daquele cesto ele multiplica e alimenta uma multidão de cerca de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Mas o interessante dentro desse texto, dentro deste relato bíblico, é que Deus se utiliza de um cesto de um menino para alimentar aquela multidão. Quando os meus olhos abrilhantam uma multidão como essa nessa tarde, me faz voltar alguns anos atrás, oportunidades que às vezes fechavam as portas, e vocês vivem momentos especiais dentro do campo do Rio Largo. Os meus olhos brilham quando eu vejo uma juventude em meio a um feriado como esse, numa tarde de domingo, adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor, com um cesto na mão e dizendo: Senhor, eu sei que o meu cesto tem pouco, mas o pouco que o meu cesto tem, eu vou impactar essa cidade pela tua glória. Diante daquele menino, nós entendemos uma coisa interessante: é que o menino não tinha muito, ele tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos, mas foi o suficiente para Deus se utilizar da vida dele para fazer o milagre para aquela multidão. Se você pode, claro, com carinho, eu já estou finalizando e em tom de terminar, olhe para quem está do seu lado e diga: o segredo de Deus te usar, diga: o segredo de Deus te usar é se ainda tem cesto na tua mão. Agora, como profeta de Deus que nós somos essa tarde, levanta o cesto para os céus e diga: Deus, eu tenho um pouco essa tarde, mas o que eu tenho, usa, abençoa, para que possa ser útil na tua obra essa tarde. Eu vou finalizar, porque estou sendo autorizado pelos céus a profetizar sobre essa mocidade. Levanta as tuas mãos para os céus essa tarde. Existem jovens aqui que vieram com um cesto vazio. Existem jovens essa tarde que disseram: Senhor, eu não aguento mais esse período de pandemia, esse período sem sentir a tua presença. Existem jovens aqui que nunca mais falaram em mistério com Deus. Deus usa minha boca para dizer: é dia de eu encher o teu cesto de glória de novo. Este dia ficará marcado na vida destes jovens aqui. Só quem acredita nessa palavra profética e ainda sente ele essa tarde.